Vamos falar sobre o futuro do trabalho? Pois é, um novo relatório do LinkedIn acabou de sair e ele basicamente desenha um mapa do que as empresas no Brasil vão procurar nos próximos anos. E é exatamente isso que a gente vai analisar aqui, passo a passo. E para começar, já fica a pergunta: será que as competências que a gente tem hoje na bagagem profissional conversam com o que o mercado vai exigir logo ali em 2026? Essa é a questão de fundo que a gente vai investigar agora. E para organizar essa conversa, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, entender o tamanho do desafio. Depois, olhar o mapa que o LinkedIn traçou. Mergulhar nas 5 áreas que são chave. Entender a nova realidade profissional e, no final, pensar em um próximo passo prático. Vamos lá? Bom, ponto de partida é entender o contexto atual. Existe um buraco, uma lacuna entre as vagas que abrem e as habilidades que os profissionais têm para oferecer. E os dados mostram que esse desafio não é pequeno. E olha só que dado forte. 1 em cada 5 profissionais no Brasil diz que está com dificuldade para encontrar trabalho por falta das competências certas. Pensa bem, isso é muita gente. Mostra na prática que o mercado está mudando numa velocidade e a nossa adaptação precisa correr para acompanhar. Certo. Então, se o cenário é esse, qual é o caminho? A resposta, ou pelo menos uma boa parte dela, está nos dados. A gente vai usar como nosso guia o relatório Habilidades em Alta, do LinkedIn, que dá uma luz bem clara sobre essas tendências. E por que confiar nessa fonte? Simplesmente pela escala. O LinkedIn tem mais de 90 milhões de usuários aqui no Brasil. Isso dá para eles uma visão assim panorâmica, sabe? Permite identificar com muita precisão o que de fato está subindo e o que está descendo no mercado. E o método que eles usaram é o que faz a análise ser tão interessante. Eles não olham só o que as pessoas colocam no perfil. Eles cruzam essa informação com a frequência com que profissionais com aquelas competências foram contratados de verdade. Ou seja, mostra o que as empresas estão de fato buscando na hora de contratar. Bom, e tudo isso nos leva ao coração da nossa análise, as 5 grandes áreas estratégicas que vão definir o profissional de sucesso daqui para frente. São basicamente os pilares para quem quer se manter relevante. Aqui a gente tem a visão geral. Estratégia de IA, marketing e comunicação, engenharia de software, gestão de projetos e segurança da informação. Dá para notar como a tecnologia meio que costura tudo, né? Agora vamos ver cada uma delas um pouquinho mais de perto. Começando com o assunto do momento. Inteligência artificial. Isso aqui deixou de ser papo de especialista em TI, pessoal. As empresas precisam de gente que saiba usar a IA para otimizar o trabalho, para analisar dados, para fazer o negócio crescer sem explodir os custos. Entender de IA generativa, de LLMs, virou uma habilidade de negócio. A segunda área é comunicação. Pensa bem, no meio de tanta informação, de tanto ruído, a capacidade de construir uma história clara, uma narrativa que conecta, se torna ouro. E isso vale para tudo, desde criar um conteúdo digital até a forma como uma liderança comunica decisões difíceis para a equipe. É sobre gerar confiança. Claro, a parte mais técnica continua com tudo. A digitalização não para, então saber de infraestrutura de software, de nuvem, de como integrar sistemas diferentes usando APIs, tudo isso é fundamental. São as habilidades que literalmente constroem um mundo digital onde a gente vive e trabalha. Mas não adianta só construir, né? Tem que saber gerenciar o caos. Com um monte de projeto digital acontecendo ao mesmo tempo, a habilidade de organizar tudo, de planejar recursos, de garantir que as coisas sejam entregues, isso se tornou valiosíssimo. É sobre colocar ordem e foco na execução. E por último, mas talvez hoje uma das mais críticas, é a proteção. Com o aumento de ataques digitais, a segurança da informação virou prioridade máxima. Proteger os dados da empresa não é mais uma questão técnica, é uma questão de sobrevivência, de evitar prejuízo financeiro e de reputação. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é o quadro que se forma? A gente chega numa nova realidade profissional. A tecnologia não é mais um extra, um diferencial. Ela virou requisito básico em quase todas as áreas. A mudança fica muito clara aqui, olha só. Um profissional da área de negócios, por exemplo, antes focava quase que só em relacionamento. Agora, precisa ter um entendimento técnico para conseguir gerar receita. O famoso letramento em dados e IA e saber mexer em ferramentas como CRMs e ChatGPT virou o novo básico. E tem essa frase do Guilherme Odri, que é editor-chefe do LinkedIn Notícias no Brasil, que resume tudo perfeitamente. O jogo não é mais sobre ter a tecnologia, e sim sobre saber integrar essa tecnologia na estratégia. E para isso é preciso equilibrar o conhecimento técnico com as habilidades de comunicação, de liderança, as chamadas soft skills. Ok. Diagnóstico está feito, a gente já entendeu o cenário,
A grande pergunta agora é: e aí? O que fazer? Como é que se começa a preparação para essa realidade hoje? A boa notícia é que existe um plano de ação bem claro. Primeiro, aprender o básico de IA generativa. Segundo, ter pelo menos uma noção de cibersegurança. Terceiro, entender como os sistemas se conversam, o que são APIs. Quarto, desenvolver habilidades de gestão de projetos. E quinto, praticar, sempre, a comunicação estratégica. São passos concretos para começar essa jornada de atualização. E para a gente fechar, fica a provocação. Depois de tudo isso que a gente viu, qual dessas competências parece ser a mais urgente a ser desenvolvida na sua carreira agora? A escolha de por onde começar já é o primeiro grande passo para construir esse futuro profissional. Fica aí a reflexão.